Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. E como eu havia prometido, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do Bianping-Longe, tratamento baseado na diferenciação da doença para quadros de memória fraca, memória prejudicada. Desta forma, vamos poder evidenciar quais são os melhores pontos de acupuntura, aqueles mais utilizados ao longo da história e em estudos modernos a respeito deste tema. Estão preparados? Então venham comigo e vamos embarcar neste mundo maravilhoso da acupuntura. Show de bola! Vamos recapitular aqui rapidamente? No último encontro, nós ficamos bem focados, na parte de Bianping-Longe, tratamento baseado na diferenciação da síndrome. Você sabe muito bem que uma das formas de se estudar a acupuntura é através dos padrões, através das síndromes, que nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas que expressam a causa, a localização e a natureza de uma determinada queixa principal do nosso paciente, que é a sua doença, pela ótica da medicina chinesa. Perfeito? E aí nós observamos quais são os melhores pontos de se utilizar em cada um desses padrões. Esta é uma forma de estudo extremamente válida e extremamente recomendada para a prática da acupuntura. Só que da outra mão, nós também podemos fazer um estudo da doença, um estudo do principal sinal ou sintoma do nosso paciente e procurar os melhores pontos para tratar aquela manifestação. Isso nada mais é do que o Bianping-Longe, o tratamento baseado na diferenciação da doença. Então, qual é o pepino que nós vamos descascar? Ora, nós temos aí então Jiangwan, que significa memória fraca ou memória prejudicada. Então agora nós vamos ver quais clássicos já falaram combinações de ponto para o tratamento desta manifestação, deste sintoma. Vamos procurar em estudos modernos ou manuais clínicos se existe a presença de combinações recomendadas para esse tipo de manifestação independente da síndrome. Perfeito? Ora, então eu posso escolher um ou outro? Claro que não. Claro que não. O ideal, o objetivo, o que nós estamos visando aqui é justamente a combinação desses dois métodos. Tratar a síndrome e a manifestação. Perfeito? Existem estudos que mostram que quando você trata apenas a manifestação, a efetividade da acupuntura fica entre 50% e 60%. Quando você trata o padrão, quando você trata a síndrome, essa efetividade amplia de 20% a 30%. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Primeiro estudamos as síndromes e agora vamos verificar quais são os melhores pontos de acupuntura para se utilizar em memória fraca. Show de bola? Perfeito? Tá entendido? Tá mastigadinho? Maravilha! Então vamos para a nossa primeira combinação. Então vamos aí para a nossa primeira combinação, retirada do livro Clássico de Suporte à Vida com Acupuntura e Moxa Bustão, um livro escrito ali na dinastia Song, no ano de 1220 depois de Cristo. Quais foram os pontos recomendados aí na primeira combinação que eles apresentam? VG11, R21, pulmão 7 e bexiga 43. Perfeito? Ótimo! São só 4 pontos, uma combinação bem simples. Vamos analisar ponto a ponto. Primeiro ponto de acupuntura aí é o VG11. O nome dele, Shen Dao, o caminho do espírito, o caminho da mente. Por que ele recebe este nome? Ora, é só observar a localização dele. Ele está localizado no vaso governador, justamente entre os dois pontos bexiga 15. O bexiga 15, que é o beixu do coração, local onde a mente é armazenada. Portanto, o VG11 tendo essa relação muito próxima com o coração, é um ponto excelente para tratar os distúrbios da mente. Nossa! E quando eu vou dizer o quê? Olha, aonde que está a localização da doença memória fraca? Ora, ela é uma doença da mente. Então o VG11 é um ponto incrível para tratar esse tipo de distúrbio.
Para além disso, o VG11 está situado no canal do vasgovernador, canal este que passa tanto pelo coração quanto pelo cérebro. E como nós já estudamos no encontro passado, a memória fraca, ela está ligada tanto com a mente, e a gente viu que a mente ela pode estar alocada tanto no coração quanto no cérebro. Portanto, o canal do vasgovernador é um canal interessantíssimo para tratar esse tipo de disfunção. Logo em seguida vem o R21. O R21 ele está localizado a meio tsum do VC14. VC14 que é o ponto mu do coração. Então veja, pela proximidade ele consegue tratar aquilo que está armazenado no coração, ou seja, a mente. Para além disso, eu estou falando aí do canal do rim, aquele que faz parte do Shaolin. Shaolin esse que está cheio de fogo monarca, pela teoria dos 6 canais, está cheio de fogo monarca ou fogo imperial e, portanto, uma alta capacidade também de tratar algumas desordens da mente. Perfeito? Então tá lá, R21. Depois nós temos o pulmão 7. Pulmão 7 é um ponto luô de um canal yin, e assim como qualquer outro ponto luô de canal yin, tem uma afinidade enorme para tratar as desordens da mente. E o pulmão 7, pelo que nós percebemos ao longo da história, aquilo que ele trata para a mente está ligado principalmente com o fator memória. Fator memória. Então lembra aí, em caso de desordens de perda de memória, memória fraca, memória prejudicada, o pulmão 7 é um ponto interessantíssimo e extremamente repetitivo nas combinações clássicas e modernas. E por último nós temos o bexiga 43, né, o famoso Gao Huan Shu, ou seja, atualmente traduzido como Shu da vitalidade, porém Gao Huan pode ter um significado de uma doença que colou ali, que não sai, ou seja, um aspecto de doença crônica, assim como a maior parte das doenças de memória, das síndromes, né, de memória fraca, daquilo que está por trás da memória fraca. Então, ele se torna um ponto muito relevante para a maioria dos quadros que provocam memória fraca. Não é à toa que o bexiga 43 está por trás de diversas combinações que tem como propósito fortalecer, tonificar o corpo, nutrir o corpo, seja lá onde for as suas deficiências, no rim, no baço, no pulmão, no coração. Aquele único órgão que ele não tem tanta afinidade assim é com o fígado, mas nos demais ele age muito bem. O interessante é que a gente vê isso em diversos outros momentos do clássico de suporte à vida com acupuntura e moxa bustão, onde ele diz que você pode utilizar o bexiga 43, o E36 e o R1 para todos os quadros de Shulau, ou seja, para os quadros de deficiência. Como a gente já viu no encontro passado, falou em memória fraca, a gente tem muita associação aí de quadros de deficiência ou quadros mistos. Então o bexiga 43 ele traz aquela carga de tonificação que é necessário para a maioria dos padrões de memória fraca. Show de bola! Show de bola! Então acabamos de avaliar a nossa primeira combinação. E é claro que eu posso olhar das mais diversas perspectivas. Então veja como o VG11 e o R21, eles trabalham na ideia de agir sobre a mente, indo próximo da onde está o coração, né? Ele tem essa relação aí de estar adjacente a pontos que estão diretamente ligados ao coração, né? O Beixu e o Mu. E, é claro, quando eu olho para o outro lado, eu tenho uma combinação de Tayin da mão com Taiyan do pé. O Tayin da mão, o Tayin, ele é rico em Qi, fraco em sangue. Já o Taiyan é rico em sangue, fraco em Qi. Então eles se complementam. Eles têm uma relação de poder trabalhar em conjunto muito facilmente. Então uma combinação bem explorada, bem trabalhada aqui. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na próxima combinação, que também está no clássico de suporte à vida com acupuntura e moxa bustão. Vamos lá? Então vamos lá para a nossa segunda combinação. Nós temos lá 4 pontos escolhidos também aí no clássico de suporte à vida com acupuntura e moxa bustão. São eles: o VG20, o pulmão 3, o IG11 e o pulmão 7.
Nossa! E aí você já começa a notar que a combinação anterior tem uma linha de raciocínio similar a esta apresentada. Então, por exemplo, nós vemos que o pulmão 7 se repete. E a justificativa, obviamente, é a mesma. Agora, do outro lado, eu vejo lá o uso do VG20. Na combinação anterior, nós tínhamos o VG11. Agora, nós temos o VG20. Mais uma vez, escolhemos um ponto que está alocado no canal do vaso governador. Por que mesmo? Ora, porque é um canal que se conecta ao coração e ao cérebro. Ou seja, duas estruturas que têm uma ligação direta com a mente. Na combinação anterior escolhemos o VG11 que estava mais próximo ao coração. Agora escolhemos o VG20 que está mais próximo ao cérebro. Mas veja que a linha de raciocínio, a linha de base é justamente a mesma. Justamente a mesma. E é claro, continuando aí, nós temos o pulmão 3. Pulmão 3. O pulmão 3 é um ponto janela do céu, portanto, ele consegue tratar algumas desordens da mente e também regular a quantidade de sangue que vai até a cabeça. E, portanto, ele pode agir de maneira eficiente para regular alguns aspectos da mente. E como a gente já começa a notar, aparentemente o clássico de suporte à vida com acupuntura e moxa-bustão vê no canal do pulmão uma certa efetividade para o tratamento das desordens da mente. Afinal de contas, na combinação anterior tínhamos pulmão 7, nessa temos pulmão 7 e também temos pulmão 3. Então, vamos avaliando e vamos entendendo essa predileção pelo uso do canal do pulmão. E por último temos o IG11. IG11. Ora, o IG11 ele tem uma ação melhor para tratar questões de obstrução, né? Então ele estimula livre fluxo. Ele tem uma ação interessante para limpar calor. Então ele tem essas ações assim que são bem características dele e que pouco tem a ver com o tratamento das desordens da mente associadas à memória fraca. A não ser que seja um quadro de calor e por aí vai. Mas, quando a gente começa a observar as relações entre os canais, esta escolha começa a ficar um pouco mais justificável. Porque nós temos uma relação alto e baixo, canal intestino grosso, canal do estômago, formando o Yamin, rico em Qi e sangue, ou seja, um excelente canal para trazer fortalecimento ao corpo. Assim como na combinação anterior nós tínhamos o Bexiga 43 agindo sobre as deficiências, o IG11 ele poderia corresponder a essas ações aqui. É claro que de forma menos eficiente, mas poderia. Eu posso pensar na relação Yamin da mão em relação ao Juein do pé e, portanto, intestino grosso e fígado. O canal do fígado sobe até o topo da cabeça e se conecta ao VG20 internamente, que por sua vez está conectado ao cérebro. Então veja, mais uma vez, podemos justificar esta ação. Além disso, eu posso pensar na relação órgão e víscera, intestino grosso, pulmão, canal do pulmão. A gente consegue ver uma preferência pelo seu uso nesses quadros aqui de memória fraca. E, claro, eu posso fazer uma oposição de relógio biológico e verificar que o intestino grosso é oposto ao rim, que tem uma relação muito forte com o cérebro e, portanto, com a memória, através da medula, e também está situado no Shaoyin, que tem a ver com o fogo monarca, o fogo imperial, o coração e, portanto, a mente, mais uma vez. Veja só, então, aparentemente o IG11 por ele mesmo não é lá essas coisas para memória fraca, mas quando a gente compara com o restante e vê como ele se relaciona com os canais, isso vai fazendo cada vez mais sentido, principalmente quando a gente entende que os pontos mares, ele tem uma ação interessante de regular as transformações do Qi e o fluxo do Qi no nosso corpo. Por isso ele é válido aí. Ótimo! Vimos as duas combinações apresentadas no clássico de suporte à vida com acupuntura e moxa-bustão. Vimos que, apesar de escolhas distintas de pontos, ambas têm uma linha de base de raciocínio muito similar. E aqui
eu quero deixar mais um adendo, uma nomeação honrosa aqui, pois este livro também cita pontos isolados para certos padrões, para certas doenças, e aqui nós temos o VG20 sendo citado de maneira isolada, ok, a gente já viu ele, e também o R3, o ponto fonte do rim. E mais uma vez, o rim ligado à essência, ligado à medula, e o cérebro, que é o mar da medula, obviamente terão uma relação direta com a mente. Obviamente, esse ponto pode ser utilizado para esse tipo de quadro. Maravilha! Maravilha, Alberto! Vamos para a próxima combinação, e agora saímos da dinastia Song, vamos lá para a dinastia Ming. Bora lá! Então, agora vamos para a nossa terceira combinação. Estávamos lá na dinastia Song, passamos dinastia Yuan e chegamos agora na dinastia Ming. Lá encontraremos o seguinte livro clássico clínico. Isso é Ganmu. Perfeito? E lá teremos uma combinação para a memória fraca composta de 7 pontos de acupuntura. São eles: pulmão 7, bexiga 15, coração 7, VC12, E36, coração 3 e VG20. Nossa! Esta combinação deixa muito claro que a melhor forma de se desenvolver é olhar para o passado e aprender com ele. Afinal de contas, fica muito nítido nesta combinação que a linha de raciocínio é idêntica à encontrada no clássico de suporte à vida com acupuntura e Mocha Bustão, mostrando a importância deste clássico para a clínica da acupuntura ao longo da história. Tá duvidando? Então vem comigo e vamos ver essas relações nesta combinação. Então nós temos aí, ó. O primeiro ponto escolhido foi o pulmão 7, que estava tanto na primeira quanto na segunda combinação do clássico de suporte à vida. Show de bola? Não tem nem o que discutir, é a mesma justificativa. Depois nós encontramos aqui, ó, bexiga 15 e coração 7. O bexiga 15 é o Beixu do coração. O coração 7 é o ponto fonte e o ponto Shu do coração. Existe uma combinação clássica que é Beixu e Shu, ou Beixu e fonte, tá? Beixu e Yuan, que é uma combinação que tem o objetivo de regular as funções do órgão. Então, no caso, bexiga 15 e coração 7 vão regular as funções do coração. Quem que está lá dentro do coração é a nossa mente. Então, o objetivo de utilizar o bexiga 15 e o coração 7 é de regular as desordens da mente, como é o caso da memória fraca. Veja que esta combinação também se utilizou do VG20, né? Então, o ponto do vaso governador, este vaso que conecta coração e cérebro, que são os locais onde a mente está armazenada, está guardada, e claro, é um ponto que está muito próximo do cérebro, então um ponto local ali. Quando eu vou para a nossa primeira combinação, eu tinha lá o VG11 e eu tinha o R21, que eram pontos que estavam situados próximos aos pontos diretamente ligados ao coração e, portanto, uma ação direta na mente, assim como o bexiga 15 repetindo essa mesma ideia. E, claro, se eu pensar que são pontos que estão próximos da onde a mente está situada, eu também tenho essa similaridade com o VG20, que já foi utilizado na segunda combinação. Show de bola? Show de bola? Então perceba que um clássico foi aprendendo com o outro, foi se desenvolvendo a partir do outro. Maravilha, maravilha. Aqui nós também temos o uso do ponto coração 3, que é um ponto mar. Os pontos mares, eles têm uma ação interessante de regular a transformação de Qi nos órgãos, ele também consegue regular o fluxo de Qi no nosso corpo e, portanto, são utilizados para diversas condições. No caso, o coração 3 vai regular a transformação de Qi
no coração. E ele foi extremamente utilizado para distúrbios da mente ao longo da história. Claro, com uma finalidade muito grande para tratar distúrbios mais severos, como delírios, alucinações, manias, crises mesmo dos nossos aspectos mais psiquiátricos, vamos dizer assim, né? Então, doenças neuropsiquiátricas, o coração aparecia bastante ao longo da história. Bem legal, bem interessante, faz parte ser utilizado aí, mais uma vez, o canal do coração. E por último, temos a combinação E36 e VC12, que é uma combinação que tem o objetivo de tonificar, de fortalecer as deficiências, assim como na primeira combinação foi utilizado o bexiga 43. Então o que a gente observa? Que o Ishwegamu é inteligente e é esperto, porque aprende com seu passado para construir o novo. É claro que nós vemos nesta combinação algo muito mais próximo, mais similar com o que nós faríamos nos dias de hoje. E a gente pode justamente ver isso. Por quê? No 8º manual clínico de Tianjin, ou seja, né, algo contemporâneo a nós, está presente exatamente a mesma combinação do Ishwegamu. A mesma combinação. Então vai ficando claro o como certos pontos são extremamente efetivos nos quadros de memória fraca, como por exemplo a ideia de utilizar o pulmão 7, a ideia de utilizar pontos que têm ação direta sobre a mente, como o bexiga 15, como o coração 7, como o coração 3, o VG20, como por exemplo o VG11, o R21. Entende? A linha de raciocínio que está por trás da combinação. Falando em linha de raciocínio, chega de falar de combinações, chega de falar de pontos e vamos passar os conceitos que estão por trás dessas combinações. Ora. Então, como que nós conseguimos estabelecer uma linha de raciocínio similar a desses textos clássicos e também copiada aí nos manuais clínicos modernos para o tratamento do sintoma, para o tratamento da doença? Vamos pegar este caso em específico que nós estudamos para poder passar essa ideia. Bom, primeira coisa, eu preciso determinar qual é a doença. Então, no nosso caso, é uma Jiangwan, memória prejudicada, memória fraca, enfim, como você quiser traduzir aí, fique à vontade. Primeiro raciocínio que nós vamos ter que ter é qual é a localização desta doença. Bom, a localização desta doença é na mente, é o Shan, o espírito, como você quiser traduzir. Fique à vontade com esse negócio de tradução, fique à vontade. Aí você precisa se perguntar, beleza, mas aonde é que está a mente? Bom, segundo os textos clássicos, eles costumam afirmar que está no coração, ou então que está no cérebro. Perfeito? Só que, para além disso, se a gente observar o Lin Shu 8, nós teremos uma descrição muito clara que a mente reside nos vasos. Nos vasos. Olha só que interessante. Então, quando nós sabemos que a mente reside nos vasos e os vasos se reúnem no pulmão, escolhemos pontos do canal do pulmão. Olha só, hein? Olha só. Quando dizemos que a mente está no coração, escolhemos pontos diretamente associados com o coração. E quando dizemos que a mente está situada no cérebro, escolhemos pontos que se relacionam com o cérebro. Vamos ver alguns exemplos? Vasos ligados ao pulmão, ok, temos lá o pulmão 7, temos o pulmão 3 que aparece. Quando nós falamos da mente ligada mais ao cérebro, e aí nós vemos pontos como o VG11, como o VG20, tá? Então vai ficando cada vez mais claro certas ligações. E é claro, quando a gente fala da mente ligada ao coração, tem bexiga 15, tem coração 7, tem coração 3, você tem o VG11 que liga tanto o vaso governador quanto o coração, o R21 que está próximo ao coração. Veja, tá ficando bem evidente qual foi a linha de raciocínio de base.
Conhecer a localização me permite escolher canais e pontos que se correlacionam diretamente com a área, com o local afetado. É claro que, para além da localização, eu posso pensar na natureza. A natureza da memória fraca, em sua maioria esmagadora das vezes, tem relação com deficiência. E, portanto, certos pontos com ação de tonificação podem se tornar interessantes, como é o caso do Bexiga 43, como é o caso da combinação VC12 e 36. Nossa! Ficou claro como que é formada esta linha de raciocínio e como é importante nós conhecermos as categorias de doença da medicina chinesa? Com certeza. Bom, sobre o Pianpenlongzhi, tratamento baseado na diferenciação da doença de Jiangwan, memória fraca, era isso que eu tinha para dizer. Agora eu quero dar um recado. Estou com um curso novo, tá? É um curso a respeito das categorias de doença da medicina chinesa, as suas principais síndromes, métodos de tratamento de padrões, métodos de tratamento para as doenças, correspondências dessas categorias em doenças ocidentais e por aí vai. São diversas categorias de doenças que serão analisadas. A forma de ensino tem para você escolher. Você pode fazer AD ou você pode fazer presencial. Eu vou colocar mais informações a respeito deste curso de acupuntura avançada, que é apoiado pela Federação Mundial de Acupuntura e Mocha Bustão, aqui na descrição deste vídeo, para que você possa acessar, conferir lá as informações da melhor forma possível. Perfeito? Bom, gente, muitíssimo obrigado e eu vejo vocês no próximo vídeo do Amaterasu Podcast!